Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, como todo mundo já sabe, Fernando Miguel foi emprestado aí pelo Vasco. Vamos falar hoje aqui de quem pode ser aí o novo goleiro do Vasco, hein, pessoal? O Vasco está aí no mercado e nomes já começam a ser sondados aí pelo nosso clube. Vamos falar aqui se tem a possibilidade do Vasco contratar algum goleiro. Também vamos falar aqui da saída do jogador Iago Pikachu, que vai render aí um alívio de mais de 3 milhões aos cofres do Vasco. Também vamos falar aqui da situação do jogador Leandro Castan e também aí do Benítez, que segue ainda indefinida, não se sabe se o jogador vai fechar com o São Paulo ou não. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, muito fácil, só clicar aí embaixo aí no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias aqui do nosso Vascão e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco está fazendo um limpo aí no seu elenco e já começou aí a saída de muitos jogadores, né? A gente trouxe ontem as informações aí da saída do Iago Pikachu, se confirmou, né? O jogador foi para o Fortaleza. O Vasco terá um alívio aí com essa saída desse jogador de 3 milhões de reais aí na temporada. Muito bom essa negociação aí para o Vasco, o jogador ficaria afastado caso não tivesse encontrado um clube para sair do nosso time, né? Para ele jogar, e com certeza o Vasco conseguiu resolver rapidamente a situação do Iago Pikachu. Outro jogador que a gente aguarda a qualquer momento sair do Vasco também é o Martim Benítez, né, que a gente está falando dele aqui todo dia, né? O Alexandre Pássaro confirmou que o jogador está a um passo de ir realmente para o São Paulo. Até o momento não foi oficializada a contratação por parte do clube paulista e até o momento o jogador ainda pertence ao Vasco, só que ele não vai entrar em campo amanhã, pessoal, não tem essa chance, o jogador não tem chance alguma de entrar com a camisa do Vasco, jogar amanhã, fazer talvez um jogo de despedida, que não irá acontecer. O jogador provavelmente deverá acertar com o São Paulo e a qualquer momento, e a gente fica aqui no aguardo para ter a finalização dessa contratação por parte do São Paulo, para a gente anunciar aqui oficialmente a saída do Benítez, né? E tem a possibilidade da chegada do Paulinho Boia, que já está aí praticamente acertado com o Vasco, caso o Benítez feche realmente com o tricolor paulista e o Vasco vai ficar aí com um garoto emprestado aí vindo do São Paulo por essa temporada, atacante de lado de campo que deverá ser envolvido nessa negociação. Outras situações estão ainda acontecendo no Vasco, né? O zagueiro Leandro Castan, que provavelmente também não irá ficar no Vasco. O zagueiro já teve uma sondagem do Atlético Mineiro. Especula também bastante o nome do Corinthians aí interessado na contratação do Leandro Castan. Até o momento não houve nenhum avanço em negociações com um desses dois clubes e vamos aguardar os próximos dias, ver se vai chegar proposta aí para o nosso capitão, né, que em tese ainda vai continuar no Vasco. Como disse o Alexandre Pássaro, ele tem um carinho especial da diretoria porque é um jogador que já está há muito tempo no Vasco, só que não jogou nada na última temporada. Com certeza colaborou com o rebaixamento do Vasco, como todo o elenco vascaíno, que pouco fez aí na última temporada. E o Leandro Castan obviamente jogou muito mal e por isso que está aí de saída do nosso time, né? Porque o Vasco também não tem dinheiro para bancar a permanência dele e o Vasco provavelmente deverá tentar aí talvez uma rescisão ou emprestar ele, dividindo salários com outro clube, o que eu acho que não seria válido para o Vasco. O Vasco não tem que dividir salário com ninguém, que o Leandro Castan arrume logo um time, porque parece que realmente ele não irá permanecer no Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha desse alívio com a saída do Iago Pikachu. Benítez também muito perto de fechar com o São Paulo. E essa possível ida aí do Leandro Castan para o Corinthians, hein? Mais um alívio ainda na folha salarial do Vasco. O Vasco que demitiu muitos funcionários aí. Nos últimos dias aí o Vasco vem fazendo uma limpeza realmente, não somente no elenco e também no clube como um todo. Muitos funcionários demitidos e isso vem enxugando aí realmente a folha. E o Vasco vai economizar muita grana aí para essa temporada, porque não vai ter dinheiro realmente por conta aí da queda para a Série B. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforços, né? Mais um jogador deixou o Vasco, né? Como todos vocês já devem saber, o Fernando Miguel não é mais goleiro do Vasco, foi emprestado para o Atlético Goianiense por uma temporada. O Atlético Goianiense vai arcar sim com os salários integrais aí do jogador e ele abriu mão aí de receber uma quantia que o Vasco devia a ele para conseguir fechar com o Atlético Goianiense, né? O jogador não quis colocar o Vasco na justiça, não quis arrumar nenhum problema, diferentemente do Breno, né, que cobra aí cerca de 13 milhões de reais
do Vasco, pessoal. É um absurdo, né, cara? O Breno, jogador de vidro, não jogou absolutamente nada. O último jogo dele que ele fez profissionalmente foi lá em 2018. Olha quanto tempo tem isso e o cara quer cobrar aí várias coisas do Vasco na justiça. Não sei o que vai dar isso aí, mas o Vasco, se tiver que pagar, tá lascado, porque vai ter que pagar essa quantia e tirar um dinheiro que não tem. Um momento totalmente difícil pro Vasco. O Vasco não tem dinheiro para nada e ter que tirar 13 milhões de reais para pagar um ex-jogador que não jogou absolutamente nada com o nosso clube, só ficou contundido e ainda coloca o Vasco na justiça por ter colocado ele dentro de campo no momento que ele ainda não estava pronto para retornar para o futebol, né? Complicada essa situação, é os negócios feitos aí pelo seu Alexandre Campelo, pelo Alexandre Farias, toda essa turma que passou pelo Vasco aí no último triênio, quando foi comandado aí pelo péssimo presidente que a gente teve aí nos últimos 3 anos. Infelizmente essa é a nossa situação e com certeza o Vasco vai sofrer bastante com ações na justiça, só que o Fernando Miguel saiu, não quis fazer isso e com certeza ganhou um ponto positivo aí com o torcedor. Agora o Vasco corre atrás de um novo goleiro e começam aí as especulações, muitos nomes especulados no Vasco, muitos nomes aí talvez até mesmo oferecidos. 2 nomes surgiram aí na mídia, né, de goleiros que o Vasco tem interesse. O Vasco teria tido interesse aí na contratação do goleiro Tadeu, entrou até mesmo em contato com o goleiro, só que parece que o goleiro deseja permanecer no Goiás, já que tem contrato até 2023 e essa negociação pode ter dado emperrado. O Vasco não parece que vai contratar o goleiro Tadeu, né, que seria um goleiro aí que a maioria dos torcedores vascaínos tem o interesse de ver ele vestindo a nossa camisa, só que como o goleiro tem contrato, o Vasco não vai pagar multa para contratar ninguém. O Vasco com certeza vai tentar trazer jogadores livres no mercado, jogadores que tentando aí rescindir contrato, como foram com esses jogadores já contratados, e com certeza não vai investir pesado para contratar, para tirar ninguém de nenhum time. E o Tadeu, na minha opinião, está totalmente descartado caso ele não rescinda o seu contrato com o Goiás e acerte com o Vasco. O goleiro que está sendo especulado aí, que teve o nome especulado para vir para o Vasco, é o do goleiro Danilo Fernandes, reserva do Internacional, né? Um bom goleiro, na minha opinião, um ótimo goleiro, porque o Internacional tem o Marcelo Lomba, que é excepcional, muito bom goleiro, e o Danilo Fernandes é também um bom goleiro, né, cara? Ele que era titular do Internacional um tempo atrás, só que devido à sua contusão, o Marcelo Lomba passou ele e se tornou aí o goleiro titularíssimo da meta do Internacional e tirando o espaço do Danilo Fernandes. Na minha opinião, seria uma baita contratação, porque é um muito bom goleiro, seria ótimo tanto para o Vasco e também para o próprio Danilo Fernandes, que está lá na reserva do Internacional. Só que até o momento o Vasco não formalizou uma proposta e não chegou absolutamente nada aí, somente especulações para o goleiro. Vamos aguardar ver se o Vasco, quem sabe, formaliza uma proposta para tentar aí talvez um empréstimo do Danilo Fernandes por essa temporada. Talvez o Vasco tente aí a contratação dele em definitivo, caso ele saia, realmente entre num acordo amigável com o Internacional. É um nome interessante na minha opinião. O Vasco perdeu uma oportunidade de contratar o goleiro Walter, que saiu do Corinthians, foi pro Cuiabá. Seria um nome com certeza para ser goleiro titular, na minha opinião, do Vasco aí na disputa da Série B. O goleiro saiu facilmente do Corinthians e com certeza viria pro Vasco tranquilamente finalzinho no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda estava esperando aquela decisão do STJD, achava que o STJD iria realmente anular a partida contra o Internacional e demorou demais para começar o seu planejamento. Não foi feito isso, o Vasco caiu para a segunda divisão e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, tentar ir ao mercado contratar um goleiro. E vamos ficar no aguardo, ver se o Vasco vai fechar com um goleiro aí para essa temporada, porque vai precisar. Somente o Lucão, não sei se vai ser capaz de segurar a bronca aí, porque se ele falha 2 ou 3 jogos seguidos, a torcida do Vasco vai cair em cima do garoto e o Vasco vai ter uma pressa maior ainda para contratar um goleiro. Para fechar uma atualização, né? O Vasco está muito perto aí de anunciar também oficialmente a contratação do atacante Morato. O jogador já se despediu do Red Bull Bragantino e está a um passo de acertar com o Vasco. A informação é que ele será anunciado a semana que vem como novo reforço do Vasco. Jogador aí, atacante de 28 anos, com passagens pelo São Paulo, entre outros clubes, também paulistas, time pequeno lá em São Paulo, e com certeza chega aí pro Vasco aí cheio de moral pela campanha que o Red Bull fez no último Campeonato Brasileiro, apesar do Morato não ter tido tantas oportunidades assim, mas é um jogador que estava sendo visado no mercado, disputado por muitos clubes, principalmente times da Série B. Cruzeiro tinha interesse na contratação e o próprio Vasco, que parece que vai fechar realmente com o jogador. E quando tiver aí o anúncio oficial, vamos trazer aqui no nosso canal a contratação de mais um reforço do Vasco aí, o atacante Morato. Deixa aí nos comentários se te agrada esse nome.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado, saudação e vascaína a todos.